Gostaria que todos respondessem. Boa tarde. Boa tarde. Todo mundo acordado. Que legal, hein? Vamos lá, então. Então nós vamos começar, os nossos trabalhos da parte da tarde. Eu tenho absoluta certeza que de manhã foi muito bom, né? Foi muito gratificante, aprendemos muito. E acredito que não vai ser diferente agora na parte da tarde. Então nós vamos começar. Já eu quero chamar aqui o Davi Emanuel. Esse é o pai. Davi é companheiro de muito tempo, né, Davi? E fazia um tempo que a gente não se via pela pandemia aí, né? Até antes da pandemia, mas tudo bem, estamos aqui juntos. Davi vai fazer o 5º estudo do dia, 1º da tarde. Tema: Conflitos Existenciais 2. Então, com vocês, o nosso querido amigo Davi Emanuel. Obrigado. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, nosso mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Eu achei profético o tema que eu irei abordar hoje. Quando termina o último seminário, eu passei por uma separação, quase um divórcio, quase fui atropelado. O que vocês pensarem na minha vida aconteceu de conflito, né? Mudei de estado, morava no estado de São Paulo, fui para outro lugar. Foi aquela vida onde parecia que eu estava dentro de um liquidificador ligado no turbo, né? Uma coisa bem interessante. Depois de um tempo, voltei para casa, está tudo certo, e o conflito, nossa, continua, né? Tem muita coisa para ser melhorada. Quase esqueci meu óculos, outro conflito. Enfim, o conflito dura, né, mano? O conflito sempre aparece nos momentos em que a gente acha que está tudo certo. Inclusive como esse sábado à tarde, o conflito de manter-se acordado. Hein? Eu vou te contar, hein? Vocês foram lá, encheram o bucho e vem para cá, e agora é a luta do corpo que quer dormir e a alma que quer acordar, né? Velha intriga que nos fala Platão na dualidade do ser. Pois falar de conflito existencial, claro que sempre tem pano para manga, né? Talvez o pior que eu tenha passado e estou passando agora é o Alzheimer da mamãe, né? Mamãe está envelhecendo e está ficando com a minha irmã, e toda noite ela me chama. Não o Davi de 47 anos que vocês estão vendo aqui, mas aquele Davi de 7, 8. Memória da mamãe está num momento bem complicado, e nisso a gente, como família, sofre demais. Só para mostrar, né, que todo mundo tem um pedaço para passar. Foi falado aqui no palco sobre cancelamento. Nossa, a hora que você escolhe a sua vida, você é cancelado por muita gente, né? A questão do preconceito, né? As reencarnações de Leão Lobo, Nelson Rubens, pessoas que vivem falando da gente, é uma coisa incrível, e se esquece que cada um tem aí o seu pedaço para passar. Mas, diante de todo esse cenário, por que eu lembrei de mamãe? Porque, para falar de conflitos existenciais, eu estava fazendo a conversão de fitas VHS essa semana. Putz, Davi, o que é isso, hein? Quem não tem 40 não vai saber o que é uma fita VHS, né? Tem coisa que eu falei aqui que já está fora de moda. Só quem fez curso de datilografia, ou quem já operou mimeógrafo. Olha os vitoriosos aí, né? Olha os reencarnados no século XVIII. Bom, então, nessa conversão das fitas VHS, tem um momento em que mamãe está ali em volta de uma mesa lotada de amigas, né? Era o aniversário dela, de 55 anos de idade, e ela olha para o céu,
eu estava filmando isso com uma filmadora, ainda é um termo que possivelmente fica difícil se você não tiver uma espécie de patrimônio antecedente a esse período. Então, mamãe sai ali para o quintal, olha para o céu e fala: meu Deus, como eu estou feliz, como que nesse momento a vida é completa para mim, né? E depois disso já se passaram aí, acredito, sei lá, 30 anos, 35 anos desse evento, e é muito difícil você ver alguém que você ama se degenerando em vida. É muito complicado, a pessoa não consegue andar, não consegue concatenar as ideias que conseguia. E o que é curioso, depois daquela fita convertida, todas as pessoas que estavam na mesa estavam desencarnadas. A mamãe tinha enterrado todas elas, todas. E normalmente isso faz com que a gente pense como a vida é rápida demais, né? Como a gente às vezes fixa a nossa vida num olhar, né, circunstancial, e que de repente a vida passa numa velocidade, mas assim, exageradamente, como o Davi colocou na sua palestra, numa velocidade tremenda. Então eu começaria falando de conflitos existenciais sobre o prisma de um cara que ele é muito renegado no meio espírita e no meio espiritualista também. Talvez por ser um cara materialista, mas que tenha pensamentos que vale muito a pena a gente pensar aqui. Eu achei inclusive muita coragem o Davi trazer o Epicuro para o nosso encontro, mesmo porque na época em que ele estava reencarnado, o apelido dele era o Porco. Ele era considerado um cara lascivo por má compreensão. É muito parecido quando eu olho para você e falo: para com esse negócio de espiritismo, é macumba isso aí, é saravá, isso aí te dá marcha ré na vida. A pessoa não conhece, está falando e solta uma metralhadora sem conhecer, né? Então, esse pensamento que eu trago para falar dos conflitos existenciais, na parte 2, inicialmente, vem de um fulano que nasce na Alemanha, tem aí um papel fundamental na história do pensamento moderno, e esse cara se chama Nietzsche. Nietzsche é um cara que realmente não me encaixaria em lugar nenhum do universo metafísico, mesmo porque ele é uma espécie de pai fundador do monismo. Para ele, corpo e espírito é a mesma coisa. Você existe porque é um acidente na natureza. A natureza deu um jeito e você nasceu. Dentre bilhões de espermatozoides, você deu azar, cara. Então Nietzsche é um cara que olha a existência desse jeito. Mas ele tem um pensamento que me agrada muito para a gente começar uma linha de raciocínio, emendando com o que a gente aprende na doutrina espírita. Afinal de contas, quando você pega, por exemplo, Prolegômenos lá no Livro dos Espíritos, você não lê, todos que assinam o Prolegômenos não são espíritas. Você vê Platão, São Vicente de Paulo, Fênelon e outras entidades que nunca... o espiritismo vai nascer depois disso. Então, o que é importante vocês tenham aqui a ciência do que a gente vai conversar são ideias que, independente da fonte, devem ser vistas como o que faz sentido para a nossa existência. Pois bem, para falar de conflitos existenciais, eu gostaria que vocês imaginassem que a nossa vida ela é regida por 5 tipos de tempos distintos. Eu vou repetir para você degustar, porque provavelmente o teu corpo ainda não recebeu tua alma do almoço. Então, eu vou repetir para você poder concatenar sinapses de entendimento. Vou repetir, não me acompanhe, não largue na minha mão, daqui a pouco melhor, né? Vamos chocar os nossos sentidos. Então, você vive a experiência humana se utilizando de 5 possíveis momentos do tempo. Você foi educado desde a época de educação moral e cívica. Estou falando, tem um povo aqui, né? Você que foi educado na USPB, bom, né? Então, pode ter certeza que em algum momento foi falado que o tempo é contado em passado, presente e futuro.
Nietzsche vai falar sobre uma das suas teorias chamada amor fati. Amor pelo que é real, amor pelo presente, amor que não depende nem de passado e nem de futuro. Porque se você depender de passado e se você depender de futuro, você perde a vida que está rolando aqui e agora. Isso pode até não fazer muito sentido, mas eu vou te dar exemplos para você ver como que esse pensamento ele é importante. O passado pode fazer, na questão dos conflitos existenciais, coisas terríveis, assim como o futuro também. O passado pode te trazer culpa, e a culpa é uma coisa tenebrosa de se viver. Você tem uma lembrança que matou alguém, atropelou alguém, traiu alguém, fez mal a alguém. É provável que você durma com esse sentimento, almoce com esse sentimento, jante com esse sentimento, e por mais que você queira, a coisa continua martelando na sua cabeça, mesmo com anos de terapia, anos de desobsessão, e segue o baile que a coisa continua te agredindo, e o sentimento de culpa é algo que impede o indivíduo de sair do lugar. Quem fala para vocês sobre isso, né? Claro que a gente vê Freud lendo Nietzsche claramente, e Freud vai falar exatamente essas questões de uma maneira categórica na psicanálise, não é? Bom, o passado também, ilusoriamente, traz para o indivíduo coisas que ele já passou e que traz um exercício de nostalgia, de saudade, e nesse caso vem frases do tipo: putz, fui feliz, agora eu preciso só morrer e ser enterrado. Porque momentos felizes como aquele que eu vivi 215 anos atrás, não será possível nesse momento. São as pessoas que vivem de um passado que já passou, né? Desculpa o pleonasmo aí, mas que não restitui o valor do agora. São pessoas que normalmente morrem aos 25 anos de idade e são enterradas aos 80. Gosto dessa frase, eu li no Facebook. Bate forte. Se você não entendeu, eu vou repetir, né? Existem pessoas que morrem aos 25 e são enterradas aos 80. São aquelas que vivem só de saudade, só de lembrança. As pessoas que normalmente param numa espécie de letargia e ficam assim. Onde você está? Estou em 1930, quando eu era feliz e não sabia. E você sabe que tem gente assim. A minha mãe, por exemplo, é uma dessas. Eu gosto muito de trazer exemplo pessoal, porque normalmente a gente gosta de falar do outro. Agora, a hora que você puxa a chincha para o teu lado, é a hora que você vê se aprendeu alguma coisa. É isso aí, né? Então, o passado pode trazer um sentimento de culpa que nos impede de evoluir, isso traz conflitos existenciais terríveis. O passado também pode trazer um sentimento de nostalgia ou saudade de momentos que já passaram, e com isso a gente deixa de viver a vida do agora. Mas e o futuro, hein, velho? O futuro também, nesse pensamento nietzschiano, também é problema. Porque a pessoa que vive pautada no futuro, ela também vive deslocada do tempo real. O futuro não está aqui. Da hora pensar quando você entende isso. Então tem gente que vive uma perspectiva de vida baseada ou em temor ou em falsa esperança. Linguagem do cara. Temor. Eu faço tal coisa, então para nós espíritas, para não cair na boca do louco, não viver no umbral, não estar na caverna, não entrar nas regiões abissais. Eu faço da minha vida algo para fazer sentido, para ter um pouco de luz. Então muita gente tem um comportamento para ter uma espécie de escambo com a espiritualidade. Escambo, né? Uma troca, uma barganha. Eu faço para ter algo em troca. E isso normalmente não é na fé raciocinada. Isso é no medo. É porque a coisa está batendo. Nossa, se eu continuar fazendo isso, eu evidentemente estou bem provável, junto do Gregório, que aparece na obra Libertação, né? Se você não leu e não sabe quem é Gregório, fica a dica de ler e conhecer essa obra incrível, como citada pelo Zé, cara incrível que falou muito bem aqui. É uma obra imperdível.
para entender como que funciona essa mecânica das nossas ligações espirituais, né? Libertação, André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mas e o futuro? O futuro também pode trazer falsas esperanças. E trazer falsas esperanças você passa a entender com uma historinha de Zygmunt Bauman, citado também no começo, aqui no final da tarde pelo Davi, e conta a história da diferença entre viver uma vida como turista ou como peregrino. Ambos adoram viajar, ambos adoram conhecerem lugares novos, mas tem uma perspectiva na hora que a gente reencarna como turista ou como peregrino que vale a pena a gente pensar muito, para ver essa questão da falsa esperança citada por Nietzsche. Inicialmente você pode viver a sua vida pensando na etapa final. Nossa, não vejo a hora de estar no nosso lar, ser vizinho de André Luiz, de Lísias, eu quero conhecer, né? Quem mais? Lá do nosso lar. Fala, eu sei que vocês são evangelizados, mano. Quem mais está lá no nosso lar que vocês querem conhecer? Clarence, pô, quem não quer conhecer Clarence, mano? Pelo amor de Deus, o cara que salva os homens lá no umbral, mano. Estende uma coxa branca e pega a galera toda lá jogada. Quem de nós não quer isso? Agora, para chegar lá, para chegar nisso, né, eu acho muito legal, né, já que a gente está falando de conflitos existenciais, uma das questões para a gente se encarar é a questão, como falou o Zé aqui, a espiritualidade indicou, de se olhar no espelho. E não precisa ir longe. Os nossos quartos, as nossas cozinhas, os nossos quartos, a parede tem espelho hoje em dia. Você olha e você está diante de você, mano. Então não tem para onde correr. Então, só para você não perder a linha de raciocínio sobre o turista e o peregrino, o turista interessa em chegar no final. É o traseiro na praia, olhando o pôr do sol ou o nascer do sol. Esse é o turista. Ele não está preocupado com a viagem. Se precisar, 40 gotas de Rivotril para dormir no avião e acordar na praia. Esse é o turista. O peregrino já não é assim. O peregrino não interessa se vai chegar na praia. O que interessa para ele é a viagem. É o vento na cara, é a água que ele toma, são as pessoas que ele se relaciona. E se não chegar na praia? Dane-se, velho, eu viajei. Então, isso é muito significativo para nós espíritas, para não criar falsas esperanças de um mundo que talvez não chegará. E o que a gente vai alcançar muitas vezes, num mundo onde o orgasmo dura 7 segundos e uma cólica de rim 3 meses, então tem alguma coisa que a gente precisa aprender. O tipo de mundo que a gente vive é saber lidar com conflito, dor, sofrimento. É o tipo de mundo que a gente vive. Nós não estamos no mundo celeste. Nós não estamos ainda no mundo feliz e ditoso. É trampo, velho. Não é Disneyland isso aqui. Não é Hopi Hari. Apesar de ter hora que a gente querer fazer isso aqui e isso, né? Então, conflitos existenciais, primeiramente, avalia a maneira como você leva o tempo, a maneira como a qualidade do pensar e a qualidade das nossas ações está em relação ao tempo. Se você, eu ou qualquer pessoa ficar pautado em passado ou futuro e esquecer que o agora acontece aqui, nesse momento, a chance de aproveitar uma reencarnação bem sucedida e lidar conosco na vida, no agora, na experiência que nos é concedida, aí, amigão, sabe o que vai precisar? De uma nova reencarnação para a gente ver que a vida acontece no momento que estamos aqui agora. E isso é importante por quê? Porque o modelo de educação que a gente é formado socialmente falando é o modelo da projeção. O que é o modelo da projeção? Muitos de nós estão aqui, mas está pensando no cinema. Chega no cinema, está pensando na janta. Chega na janta, está pensando no amor. Chega no amor. Você percebeu? A gente sempre está deslocado do lugar onde a gente está. Isso é incrivelmente real. Não sei se vocês estão me acompanhando. Voltou a alma para o corpo? Eu estou com uma certa... Porque sábado depois, ó, me dão um compromisso, hein? A Cris olha para mim e fala, você vai dar uma palestra sábado, 1h30 da tarde. Que da hora, hein, Cris? Né? Que desafio esse de manter o povo focado. Mas estamos aí fazendo o que seja possível. Pois bem,
A gente trabalhou alguns assuntos há 2 anos atrás, falando de conflitos existenciais, e a palestra começa agora. Isso tudo foi a introdução. Eu vou olhar para a mulher do tempo, que agora, quem que é a mulher do tempo? É você. Eu tenho até que hora aí? Ainda está tranquilo, dá mais 25 minutos. Então, beleza. Eu vou avançar os slides até onde eu parei o último encontro, que nós fizemos em regime de surpresa aí, não é? Na ocasião eu chamei o Davi Filho aqui no palco. Quem estava aqui no último encontro? E aí o Davi, a maioria, que legal isso, cara. É muito legal ver o pessoal que retorna, velho. É muito da hora isso, né? Então, a gente tratou de alguns temas extraídos de uma obra da dona Joana de Ângeles, essa obra aqui, Conflitos Existenciais, e eu e o Davi Filho, numa espécie de bate-bola, sentado ali, almoçando e trocando ideia, a gente foi dividindo os temas e ninguém esperava que fosse acontecer da maneira como aconteceu aquele encontro. Nós dividimos o palco, né? E aí a gente conversou sobre alguns temas. Eu vou adiantar até os temas aonde foram trabalhados no último encontro. O Zé olhou para mim no último encontro e falou: você vai usar o mesmo slide da visão? Vou, mas não acabei. Eu não acabei. Eu vou aproveitar e já usar aquilo que já estava pronto. Então a gente falou de fugas psicológicas, né? Falamos também sobre a preguiça, coisa que ninguém sente nesse momento. Nesse momento está todo mundo assegurado desse malefício da alma, né? Onde o teu corpo quer uma coisa e tua alma quer outra. É bem provável que vocês não estejam passando por esse tipo de sentimento agora, né? A gente estudou isso aqui também, avançamos e falamos da raiva. Além da raiva, nós avançamos também e falamos do medo, né? Lembramos que o medo pode ser positivo, não necessariamente só negativo. Se a gente não pula de um prédio, se não se joga debaixo da roda de um veículo, pode ter certeza que um dos recursos que nos impede de fazer tal ação é a questão do medo, né? Falamos também, além do medo, sempre fazendo amarrações com o que Kardec faz, e aqui eu abro um parênteses também, como fez Davi Filho. Vamos valorizar Kardec, pessoal. Vamos valorizar o estudo, a leitura do nosso pedagogo de Lyon. Tem muita coisa para aprender com ele. No ano de 1858, que ele faz o primeiro ano de estudo da Revista Espírita, eu e o Davi Filho e alguns convidados fizemos um projeto de estudar o primeiro ano inteirinho da Revista Espírita. Está lá gravado no Instagram, num perfil chamado Estudando a Revista Espírita. Você que é uma pessoa fuçada, né? Você que é uma pessoa que vai chegar e depois ver o que esse cara está falando, você vai lá no Instagram e procura tudo junto, Estudando a Revista Espírita. A gente tem o ano de 1858 completo, estudado em todos os artigos daquele ano. Eu e o Davi Filho também vamos voltar agora, 1859, e assim vai, esses 11 anos, se Deus quiser, estudando a Revista Espírita. Porque não é uma coisa que o espírita pouco faz, mano. Tem gente que não sabe o que é Revista Espírita, velho. É de moer o fígado. É o laboratório que Kardec faz para toda a estruturação das obras básicas, e o público espírita não sabe que tem isso, velho. É como se, Kardec teve tudo isso porque o Espírito da Verdade resolveu todo o pepino para ele. Deixa de ser... Não, o negócio é bem mais complexo do que você pode imaginar. E a Revista Espírita vale muito a pena. Lá no fundo levantou a mão durante a fala. Eu ia falar para você falar esse nome pro Zé, para ele anotar para nós e passar depois no grupo. Ô Zé, você ouviu aí, Zé? Ô Zé, ouve ali. Fala de novo pro Zé, vamos ver a cara. Esse Instagram que ele falou e depois você passar nos grupos para nós sobre a Revista Espírita, por favor. Gratidão. Beleza? Então, essa importância que a gente dá ao espiritismo legítimo é o que faz a gente entender a pureza doutrinária, porque seria muito arriscado trazer qualquer outro conteúdo espírita ou que a gente ache que seja espírita sem esses fundamentos. Então, a responsabilidade nossa é dar valor ao espiritismo legítimo. Não ficar, com todo o respeito de quem fica procurando novidade, best-seller, tudo bem.
Mas tem muita coisa boa para ler, muita coisa boa para estudar, tem muita coisa para se descobrir em Dona Ivone do Amaral Pereira, Dona Zilda Gama, Gabriel Delane, Leon Denis, Ernesto Bozano, Martins Peralva. São textos maravilhosos e complementares naturais da obra kardeciana, mas para saber tudo isso, estudar a doutrina espírita. E o que é mais incrível, tem muita gente que foge de duas obras lapidares para entender tudo isso, que vai fazer a gente ter menos conflitos existenciais, que é a obra O Céu e o Inferno, né? Que pouca gente estuda. Estudar. Tem gente que fala, eu já li. Não, lê tudo bem, mano. Lê, tranquilo, mas estudar. E ver o que é a primeira parte, o que é a segunda parte, entender por que começa Kardec falando dos espíritos felizes até chegar na lama, no caos, depois sobe um pouquinho nas expiações. Por que será que pedagogicamente Kardec trabalha assim? Então, amigão, isso tudo só é possível se a gente se dedicar, se a gente estudar, se a gente mergulhar, né? E isso, graças a Deus, nós temos um projeto aí, né? O Davi tem o Espiritismo Sociedade, e eu tenho um perfil no Instagram que agora vai completar 3 anos, que se chama Palestras Davi. Lá, de segunda a segunda, tem livro espírita sendo estudado às 9 horas da noite. Palestras Davi no Instagram, segunda a segunda, livros espíritas sendo estudados. É onde? Sexta, sábado, domingo, sobras básicas. Sobras básicas. Né? Aí os outros dias, Davi, nossa, aí tem Boa Nova, Humberto de Campos, aí tem a série André Luiz, Libertação, tem Renúncia com Emmanuel. Então, assim, depende desse esforço. A coisa Vitor Franco de terça-feira, que não é uma obra espírita, mas que para mim, psicologicamente, me atende muito. Eu quero entender como que um cara vive e sobrevive a um campo de concentração, coisa impensável. E lá ele fala como que ele passa. Então por isso que eu estudo também às terças-feiras, mas não é uma obra espírita. Não é. Nós temos aí 99% do conteúdo espírita e mais o Viktor Frankl, que a gente traz como conteúdo não espírita. Mas fazendo uma marcação doutrinária. Aonde entra isso no espiritismo? Então a gente só consegue isso depois que você estuda, que você consegue ter bagagem administrativa de conteúdo para confrontar informações. Senão você não tem. Você lê uma obra pseudo-espírita e acha que aquilo é espiritismo, não é. Então vamos estudar, vamos concentrar e tal, né? Então, avançando, a gente falou de ressentimento, depois nós falamos também de culpa. A culpa, lembramos aí a questão do passado. A questão do passado, uma coisa que aqui muitos de nós não tem, né? Eu tenho certeza que a maioria não tem, que é a questão dos ciúmes. Vocês não são ciumentos, vocês não têm sentimento de posse, vocês não projecionam na pessoa aquilo que você gostaria que ela fosse, ou vice-versa. Então, você percebe que é um livro e são assuntos do nosso cotidiano, né? Deixa eu ver onde nós paramos aqui. Vamos lá. Violência. A calma e a resignação. Vazio existencial. E aí, amigão? Drogatização. Tudo isso o Davi falou em forma de resumo para a gente, na sua fala, principalmente ligando a questão da juventude, a questão das nossas buscas, mas o que nos interessa é o final dessa lição, né? O microfone está falhando um pouquinho, eu não sei se é a pilha, hein, Zé? Chegou no momento, é aqui que a gente vai continuar, né? Quer testar outro microfone ou esse tá bom, Zé? Beleza. Então, nós paramos para falar desse assunto aqui, né? São 2h20, e agora eu preciso só me adaptar para saber quanto tempo. 17 minutos. Então eu tenho 17 minutos para falar de amor. E você sabe como é um assunto que nos empolga, né? Se você chega num ponto de ônibus lotado, pergunta o que é o amor, você vai reparar beleza.
nós vamos reparar que temos respostas das mais variadas possíveis a respeito do tema. Uma mãe vai dar uma resposta sobre o amor, ela vai falar de amor. Então, o amor, ao longo da história, vão ter várias definições possíveis. Então, eu vou começar com o texto original aí, da Dona Joana de Ângeles, e depois a gente vai trocar uma ideia sobre esse conteúdo. O amor, assim como todas as forças divinas, evolui, e temos na ação de Deus e no amor de Jesus as máximas expressões, né? Então, eu vou começar pelo amor de Jesus, porque é mais simples para nós espíritas evangelizados falar desse amor que os gregos davam o nome de ágape. Ágape, que dá até título ao CD do Padre Marcelo, né? Ágape. Agora, o que significa isso, né? Na prática? O ágape é o amor da entrega. É o amor que o outro recebe porque teve uma sensibilidade da empatia no exercício de se colocar no lugar do outro. Jesus era craque nisso. Se colocar no lugar do outro. Ao momento em que você vê o que é fome e serve alguém porque entende o que é fome. Você doa um cobertor porque você entende o que é frio e supre a necessidade de quem também passa o que seja o fenômeno do frio. E aí então, a vida no ágape é o exercício realmente de se colocar na posição do outro para receber o que a gente gostaria de receber em troca no mesmo fator. Isso vai muito de encontro com aquilo que aprendemos de Jesus. Façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizesse. Então, existem exemplos aonde isso vai no máximo, inclusive chegando até num grau de incompreensão. Eu me lembro aqui da professora Ellen de Minas Gerais. Não sei se vocês lembram desse caso, mas é uma professora em uma creche que chegou alguém lá e pôs fogo na creche. Aí ia desencarnar um monte de criança. Ela teve a chance de sair fora do incêndio. Ela teve a chance de não se queimar. Ela teve a chance de sobreviver. Mas quem acompanhou a história sabe o que rolou. O que ela fez? Ela salvou as crianças. A cada criança que ela salvava, uma queimadura ferradíssima. Na última criança que ela salva, ela desencarna. Isso é ágape. Aí a pessoa olha para mim e fala: pô, isso aí foi suicídio. Avalie a intenção dos fatos. Ela lutava pela vida, não dela, mas de 20 que ela salvou. Pô, velho, da hora. A hora que você passa a entender a mecânica do ágape, né? Outro exemplo que eu gosto muito, quando me faz pensar, é Boate Kiss. Né? Sul do nosso país. Muitos jovens saíram sem ferimento, mas vendo a cortina de fumaça lá, não pensou duas vezes. Muitos jovens fizeram o quê? O que estavam lá fora? Entrou, mano. Quebrou parede, ficou louco, entrou para salvar. Ah, mas não tem parente nem. Não, mas é o exercício da empatia. Não interessa quem está lá dentro. E se fosse eu? Esse é o ágape. Esse é o exercício do Cristo sendo exercido, né, na laicização do pensamento crístico. Isso pode ateu fazer, budista fazer, católico fazer, evangélico fazer, qualquer espírita fazer. Só que cada um tem o seu limite. Tem gente que o ágape no máximo dá uma garrafa d'água porque está com sede num portão. Normal, já é um começo. Já é um começo. Mas que a gente entenda esse mecanismo de que quanto mais eu espiritualizo, mais eu me dedico, mais eu dou, mais eu me entrego. Mas Davi, a chance de perder a vida aí, entre aspas, perder a vida é enorme. Vai falar isso para Sócrates, Joana d'Arc, Giordano Bruno,
Jesus. Se Jesus é o nosso modelo e guia, a gente vive lendo isso na questão 625 do Livro dos Espíritos. Que questão é essa, hein? Eu sei que vocês sabem. Que questão é essa? 625. Qual o nosso modelo e guia? E aí a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Vede? Então pronto. Mas é embaçado, Davi. Para chegar lá, não dá nessa reencarnação. Não dá, mas essa é a proposta da porta estreita. Vencer o conflito existencial, que é a temática, é exatamente o exercício do amor. E é esse exercício do amor que, de maneira eficiente, vai fazer com que a gente ganhe, né, por merecimento, esse patrimônio de consciência tranquila. E aqui outro parênteses importante. Quando você lê o livro Céu e Inferno, de Kardec, vai aí o único spoiler do nosso encontro. O céu ou o inferno não é um lugar. Antes de tudo, é um estado de consciência. A absolvição ou a condenação de uma existência reside aonde no indivíduo? Na consciência. E a consciência tem também como patrimônio de comparação o que a gente aprende na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Que questão é essa, evangelizando-os? 621. Onde está registrada a lei de Deus? Agora ficou fácil. A pergunta é essa. É uma resposta também curta, que a gente aprende o que com os caras, espiritualmente falando? Onde está a lei de Deus? Na consciência. Então a consciência é uma sede de avaliação de como vivemos, como pensamos, como agimos, comparando com a lei de Deus. Vocês conseguiram acompanhar a linha de raciocínio ou não? Está embaçado. Esse é o momento mais difícil depois do almoço. Vou repetir então. Nós temos um arquivo colocado em cada criatura chamada lei de Deus. E ela está na nossa consciência, beleza? Só que nós, ao usar do livre-arbítrio, nós podemos pensar o que queremos, agir da forma como queremos, só que haverá um processo de avaliação. Uma avaliação que eu faço diante da maneira como eu me comporto, comparando com o quê? Com a lei de Deus. E aí vai ter uma hora que a lei de Deus é igual à ação que eu fiz. Isso me traz o que na consciência? Paz, céu, equilíbrio, cabeça legal para pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E quando difere? E quando a minha ação é aquela terminologia que o Davi soltou aqui, né? A caca, o equívoco, o tropeço. Aí eu gero o que na minha consciência? O inferno, a tragédia, o caos, o conflito. Então, o conflito existencial é a discrepância das nossas ações em decorrência da lei natural que não concorda com aquilo que fazemos. Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com Kant, para você ver como que é forte isso que a gente vai conversar. Kant é um pensador também embaçadíssimo de se estudar, né? Nas academias ele é conhecido como uma espécie de Everest. Pouco se atreve a subir no pensamento dele. Tem uma hora do texto dele que ele fala assim, né? Você somente é livre quando você faz o que não quer. Olha que da hora. Porque você imaginava que a frase terminaria de outro jeito. Eu tenho certeza, velho. O que a gente ouve? Tipo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar? Vai. Como vocês sabem a letra, mano? Vida leva eu. Não é o caso dessa frase. Eu vou repetir para você degustar. Você somente pode ser considerado livre
quando você faz o que não quer. Porque quem faz somente o que quer é regido pelos impulsos, pelo desejo, pelo fraco que é o espírito. Fraco que é o espírito é uma terminologia que eu tirei do céu e inferno. Num texto que Kardec coloca sob o título: o corpo é fraco. O corpo é fraco porque o espírito é fraco. O corpo sem o espírito não é nada. O espírito é que comanda toda essa trajetória, todos esses impulsos. E aí, amigão, você então tem diante de si algo muito incrível para pensar. Muita coisa passa na sua cabeça que quando você diz não, te traz sofrimento, te traz angústia, mas nem todo sofrimento e nem toda angústia representa fracasso. E o exemplo continua, me acompanhe. 5 minutos para vocês pegar o exemplo que eu vou falar. A mulher do tempo, ela é implacável. Ela não está acompanhando a palestra não, o negócio dela é Cronos. Mitologia grega, cronômetro. Quem jogou God of War sabe como Cronos é chato. Bom, então, se você tem, nesse exemplo, algo em você que te faz sofrer, mas não é um sofrimento que não vai te dar retorno negativo, que sofrimento é esse? É quando você tem uma vitória sobre os seus caprichos. É quando você fala: hoje eu não vou cheirar cocaína, hoje eu não vou fumar maconha, hoje eu não vou ter uma vida promíscua, hoje eu não vou querer vencer o mundo pelos impulsos que ainda existem em mim. Isso muitas vezes dentro da abstinência faz o cara chorar, faz o cara sofrer, faz o cara sangrar, mas naquela hora ele é livre, porque ele faz o que não quer. Vocês aprenderam? Da hora, velho, da hora, porque a vida é isso. O leque é enorme para a gente entrar na porta larga, enorme. Eu mesmo já entrei em vários. Mas a hora que você precisa, como filho pródigo, voltar, focar, aí sim, só o holofote do Cristo, só o holofote de Jesus, só aquele que incentiva o peregrino, não o turista, porque o peregrino tem chance de trabalhar o alto perdão, o turista não sabe nem aonde ele está indo. E é nesse sentido que nós encerramos o nosso encontro dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Uma ótima tarde a todos. Olha, Davi, terror dos palestrantes. Davi, muito obrigado, viu? Mais uma vez, tá? Valeu. Como eu disse, né? De manhã já foi maravilhoso e à tarde já começou bem pra caramba também, viu? Muito bom, muito obrigado.